que entre mim e ti não haja contenda, nem os teus pastores e os meus pastores, pois nós somos irmãos. Compara a vida de Abraão e a vida de Ló, para vocês verem que vai ver o que? Uma grande diferença. Malaquias 3:18. Então vereis a diferença entre o ímpio e o justo, e o que serve a Deus e o que não serve. E nós estamos aqui para servir a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos receber nosso amado pastor Temes, que vai trazer a palavra de Deus até as 10 para as 9, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Paizinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Que eu já tinha ouvido falar. Quero agradecer pela vida do pastor que falou antes de mim, pela vida da pastora que mantém essa obra, pela vida de todos os alunos que aqui estão em processo de recuperação. Glória a Deus, aleluia! Eu te peço, Senhor, que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou. Como a sua palavra promete em Jeremias 29:11, os seus planos são de bem e não de mal, para nos trazer esperança e um futuro. Então eu, como ministro da sua palavra, quero declarar sobre essas vidas que o futuro será surpreendente para honrar e glorificar o seu nome. Amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, eu quero pedir desculpas já de começo, que eu estou com uma tosse meio chata. Eu já vi que tem mais irmãos aí também com a mesma tosse. Não é resfriado e ninguém sabe como é que trata isso. Parece que é o tempo meio seco. Eu queria, antes da gente entrar na palavra, me apresentar um pouco para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Eu não sou de família de pastores, né? Não fui criado num lar cristão e tive um encontro com Jesus por conta de um problema muito grave de família de saúde do meu primeiro filho. Em 2014, a minha esposa, eu já tinha 2 anos de casado, a minha esposa engravidou e o nosso filho, no 5º mês de gestação dela, foi diagnosticado com um problema cardíaco incompatível com a vida. Naquele momento, em 2014, eu era executivo de uma grande empresa de logística em São Paulo. Minha vida estava perfeita, eu tinha 32 anos, já tinha um patrimônio de quase 3 milhões de reais, ganhava quase 50 mil reais por mês e aparentemente a minha vida estava a mil maravilhas. A grande verdade é que eu estava morto em delitos e pecados e por não ter conhecimento da palavra, eu achava que estava tudo bem, porque afinal de contas eu não dependia do dinheiro de ninguém para satisfazer os meus prazeres. Então eu tinha uma vida completamente em desacordo com o que diz a palavra de Deus. E então o Senhor, hoje eu sei disso, permitiu que eu passasse por uma grande provação, porque não é fácil quem tem filho aqui. Você daria a vida pelo seu filho? Aleluia, Jesus. Qualquer um daria. E aí eu tomei um choque com essa história. Estava tudo bem, a minha esposa saudável, eu saudável. E ao 5º mês de gestação, no exame para descobrir o sexo da criança, a gente saiu com esse diagnóstico terrível, que meu filho teria que fazer uma cirurgia logo quando nascesse. E de muito risco, uma cirurgia muito complicada. Eu, de forma muito prática, por ter recurso financeiro, falei, não, isso eu resolvo. Arrogância particular de quem está afastado de Deus. E aí eu comecei a me movimentar para que ele pudesse fazer o tratamento no hospital adequado, lá em São Paulo, com a equipe adequada, reconhecida mundialmente, que poderia ser a única chance de vida dele, através das mãos daqueles médicos. E aí a gente começou uma jornada de tratamento para ele, e para minha não surpresa, em função de eu saber o que Deus queria com isso, durante a cirurgia, quando foram reverter aquele sangue que é desviado para a máquina, para voltar para o corpo dele, ele entrou em falência cardíaca.
Meu filho tinha 1 ano e meio na época. E aquilo pra gente foi um choque muito grande. Ele foi colocado num coração artificial. Eu vou resumir muito a história para a gente poder entrar na pregação, mas para vocês entenderem como é que foi o meu encontro com Jesus. E ele foi colocado num coração artificial e foi listado para transplante. Só tem um problema. Felizmente, crianças de 1 ano e meio não morrem. Era muito pequeno. Então, meu filho entrou numa lista de transplante no dia 6 de agosto de 2015. E ali começou o meu primeiro impacto nessa história toda, porque no dia 10, 4 dias depois, apareceu um coração. E aí foi toda uma movimentação. Eu precisei alugar um avião para sair de São Paulo com a equipe médica e ir em Florianópolis coletar esse coração e poder dar o suporte para ele. Felizmente eu tinha recurso e a gente fez isso. Só que quando os médicos chegaram com o coração transplantado, a informação que tinha vindo da Central Nacional de Transplantes, que regula essa atividade de transplante, estava errada. E o coração não era compatível com o peso dele. Era de uma criança menor. Então o médico, que é um gênio da medicina, uma pessoa usada por Deus, falou, tem um jeito. A gente vai conectar um coração no outro e de 2 corações a gente faz um. Então ele pegou o coração do doador, que era um bebê de 10 meses, colocou para funcionar junto com o coração operado do meu filho, que estava muito fraco. Mesmo assim, o meu filho precisou continuar na máquina de suporte externo, então ele passou a ter 3 corações. O coração dele, o coração do doador, mais o coração artificial. E nesse período, que durou exatamente 7 meses, o meu filho teve todos os problemas que vocês podem imaginar. Ele teve sangramento gástrico, os rins pararam, ele teve sangramento neurológico, perdeu 30% de massa encefálica em função do sangramento, ficou cego, totalmente cego, e a gente passando por tudo isso com ele, eu estou contando para vocês, estou arrepiado, não sei se dá para ver, e a gente passando tudo isso com ele na UTI, e Deus foi me moendo ao extremo. Deus foi me moendo, até que no 4º mês que ele estava na UTI, entre a vida e a morte, ele passou por mais de 24 cirurgias, e a gente passando por tudo aquilo com ele, vendo ele definhar, tem encurtamento de membros, cego, com problemas futuros em função do problema neurológico. E eu decidi romper com a tradição religiosa. Então a minha família de tradição religiosa católica enviou para o quarto daquele hospital imagens, terços, uma série de coisas da crença deles, e eu nem era um católico praticante. E ali o Senhor Jesus falou comigo de forma muito clara pela primeira vez. Enquanto você tentar dividir a minha glória, eu não vou agir nessa situação. E aí eu peguei um saco de lixo, com todo o respeito do mundo, recolhi todas aquelas coisas que os familiares mandavam, entreguei na mão da minha esposa, que já era evangélica, criada na Igreja Batista, mas entendia o meu lado, então ela permitia que eu agisse da forma como eu achasse melhor. E mandei devolver para as pessoas que tinham enviado. Falei, olha, eu entendi que só Jesus pode salvar meu filho. E eu não era crente, mas de alguma forma o Espírito Santo falou comigo e eu entendi aquela mensagem. Aleluia. E aí, não por acaso, no dia seguinte, a equipe médica me chama e fala, Temer, eu acho que a gente descobriu o que tem de errado e a gente precisa operar seu filho mais uma vez. Nessa altura do campeonato, ele que internou com 12 quilos tinha apenas 7 quilos. Então ele estava praticamente pele e osso e já tinha algumas partes do corpo, como os cotovelos, o cóccix, que estavam para fora da pele. Ele tinha rompido a pele, de tão magrinho que ele estava. E eu falei, mas agora que ele fechou o peito, porque nessa ocasião ele tinha 2 corações e já estava com o peito fechado. É a única chance que a gente tem de tirar ele do hospital para uma vida normal. E aí ele fez essa cirurgia e deu tudo bem, subiu
para o centro cirúrgico com 12% de força no coração, e quando desceu já tinha 40%. Um coração normal, é considerado normal a partir de 55%. Então, ele já estava muito próximo da normalidade. E ali Deus começou a agir para tirar ele do hospital. Ele recuperou a visão 100%. Ele começou um processo de reabilitação física e começou a progredir rapidamente, positivamente. E nós fomos para casa com 7 meses depois da primeira cirurgia. Não antes, sem Deus me moer ao extremo. Vocês se lembram que eu falei que eu tinha um cargo executivo e eu era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. Nesse período, eu perdi o trabalho, tive que usar o pouco de economia que eu tinha, porque eu, como alguém que ganhava bem, eu também gastava muito. E eu fazia investimentos, tinha acabado de mudar de apartamento, um apartamento maior, paguei à vista. Então eu não tinha muita reserva financeira. E aí eu precisei começar a vender o meu patrimônio. Então eu vendi meu carro, minha moto, comecei a queimar tudo porque eu estava sem trabalho, estava sem entrada de receita. Mas eu vivi aqueles 7 meses no hospital com a minha esposa e com ele. E aí nos corredores do hospital eu tive muitas experiências sobrenaturais que eu nem conseguia entender. Porque eu não estava acostumado a isso. E Deus foi trabalhando no meu coração. Fomos para casa 7 meses depois e voltei a trabalhar. Arrumei um trabalho em Taubaté mesmo, para ganhar praticamente 30% do que eu ganhava na época, muito menos. Comecei a ir nos bancos que eu estava devendo, fazer acordo, porque eu tinha um entendimento que eu não podia ficar devendo para ninguém. E nós passamos a ter uma vida muito apertada, um dinheiro muito contado, porque o que eu recebia não era pouco, mas eu tinha que pagar muitos acordos dessa época que eu fiquei sem trabalho. Nesse período, eu voltei a trabalhar e a minha esposa precisava levá-lo 3 meses depois da alta para um exame de rotina em São Paulo. E eu falei, olha, eu estou junto com vocês full time, o tempo todo, durante todo esse tempo, mas agora eu preciso focar no trabalho, porque eu preciso progredir a minha remuneração para a gente poder voltar a ter uma vida mais tranquila. Então chama a sua mãe e vai com ela. Minha esposa sabe dirigir bem em São Paulo, chamou a minha sogra e elas foram. Ele tinha uma consulta no neurologista. Minha esposa me ligou, eu atendi e ela chorava no telefone. Olha, ele recebeu alta da neurologista, ele não tem mais nada no cérebro. Glória a Deus! Santo Deus! As áreas que sobraram do cérebro dele assumiram todas as funções daquela área perdida e ele tem um prognóstico de ter uma vida normal, sem limitações. Glória a Deus, aleluia! E na parte da tarde ele tinha consulta com o cardiologista, porque já aproveitava a viagem e fazia as duas no mesmo dia. Quando ela me ligou por volta das 15 horas daquele mesmo dia, eu atendi o telefone e falei, já sei, ele teve alta do cardiologista também. E aí era o médico, no telefone da minha esposa. E ele falou, Temer, não é a Verusca, é o Freire. Okay, acabou se tornando um grande amigo. E naquele momento eu percebi que tinha algo de errado. E minhas pernas amoleceram. Segundo o meu chefe na época, eu fiquei azul, porque eu já sabia que tinha alguma coisa de problema. E ele falou, olha, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei, eu quero a ruim, eu estou acostumado. Ele falou, olha, o coração transplantado do Riad infartou. Está praticamente parado. Aí eu falei, mas como? Se eu estava com ele de manhã e está tudo bem. Essa é a boa notícia, o coração dele voltou a funcionar. E aí o meu filho teve que passar por uma cirurgia inédita de retirada de coração transplantado. Então o meu filho mais velho, hoje, é o único ex-transplantado de coração no mundo todo. Glória a Deus, aleluia! É um grande milagre do Senhor e eu tenho certeza que Deus... Eita glória, Pai! Louvado seja Deus! Louvado seja o nome do Senhor! E aí, irmãos... Isso eu estou falando de meados de 2016, meio de 2016. Eu ainda com um coração muito duro, por falta de entendimento das coisas espirituais, estava ouvindo atentamente o pastor falando de mim.
é muito importante a gente entender as coisas espirituais. Porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Amém. E se a gente não entender os propósitos de Deus na nossa vida, a gente perde a oportunidade de participar daquilo que Ele já ia fazer, com a gente ou sem a gente. E aí eu comecei a buscar as coisas de Deus, não porque eu queria me converter, mas porque eu queria entender. Quando meu filho adoeceu, eu queria entender por que é que ele adoeceu. E quando ele foi curado da forma como foi curado, que é um absurdo, não existe histórico na medicina brasileira, eu queria entender por que é que ele foi salvo. E aí, nessas discussões, um dia minha esposa, muito sábia, falou para mim assim: Temer, você tem que parar de perguntar o porquê e perguntar o para quê. Olha aí. E aí aquilo mexeu comigo e eu decidi começar uma reunião de estudo bíblico na minha casa. E aí o pastor da igreja que eu congrego numa igreja chamada Evangelho Simples, uma igreja local em Taubaté, de aproximadamente 600 membros. Ele iniciou um estudo bíblico na minha casa que chegou a ter 70 pessoas. E ali eu fui durante 2 anos sendo trabalhado através da palavra de Deus, porque não se engane, irmãos. A única coisa capaz de transformar o nosso coração é a palavra de Deus. Glória a Deus! É a palavra de Deus que tem poder para transformar alguém de coração de pedra em coração de carne. Não tem outra forma. E ali eu comecei a buscar, entender e decidi me batizar. E aí em 2018 eu me batizei. Só tinha um problema, e presta atenção que é o gancho da mensagem que eu quero entrar. Eu já tinha jeito de crente, eu já tinha roupa de crente, eu já tinha linguajar de crente, mas eu ainda não tinha nascido de novo, embora já tivesse me batizado. Então em 2018 eu me batizei e comecei a frequentar uma comunidade evangélica, muito séria, pessoal sério, Bíblia, sem inventar moda em relação à palavra de Deus. Mas eu ainda mantinha muitos maus hábitos do mundo. Porque eu não entendia que isso era algo que me separava de Deus. E muitos de nós, irmãos, e eu vou falar um pouco nessa linha, cometemos o erro de achar que está tudo bem conviver com nossos pecados. E não está. Então, de 2018 até outubro de 2023, eu já era batizado, já era crente, já servia na igreja, mas eu não tinha nascido de novo. Até que, ao final de 2 anos estudando a Bíblia na minha empresa, eu sou empresário de segmento de transporte, tenho uma transportadora, Deus restituiu tudo aquilo que eu perdi. Glória a Deus. Tudo aquilo que eu precisei abrir mão para passar por aquele deserto, Deus restituiu. Hoje eu tenho a minha própria empresa. Glória a Deus. Ano passado nós faturamos 62 milhões de reais. Glória a Deus. E tem quase 100 funcionários. E no final de 2023 eu estava conversando com Deus na minha casa, num momento devocional, falando: Senhor, nós terminamos de estudar a Bíblia nesses 2 anos com os meus funcionários e alguns amigos, tinha mais ou menos 25 pessoas. O que eu faço agora? Eu queria tanto que o Senhor me desse mais revelação da sua palavra, eu queria tanto que o Senhor me enchesse do Espírito Santo, eu queria tanto ter entendimento daquilo que é a sua obra de redenção, a sua obra de salvação. E aí o Espírito Santo me pegou pelo pescoço, me jogou no chão e falou: você só tem uma maneira de fazer isso, se você entregar os vícios que eu já te pedi. Foi uma das experiências, irmãos, mais fortes que eu tive com Deus, porque eu literalmente fui arremessado no chão, como se o Espírito Santo tivesse me pego mesmo com a mão e me arremessado no chão. Eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Outubro de 2023. Que era o último vício que ainda me restava daquela época, antes de passar por tudo isso.
nada de bar, nada de bagunça, mas na minha casa, fazendo um churrasco, eu ainda tomava uma cerveja. E aí, naquele dia, eu me posicionei e nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Quando eu me posicionei em obediência, e aí a gente precisa entender o poder da obediência. Quando eu me posicionei em obediência, Deus começou a falar comigo praticamente todos os dias. E começou a me dar a direção de algo que Ele queria que eu fizesse. Então Ele falou: Temer, eu quero que você pegue o estudo bíblico que está na sua empresa e vá para a rua, porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando naquela sala e não tem como entrar lá. E aí, tem mais duas coisas. Eu não quero que você convide ninguém para participar. Eu vou enviar as pessoas. Mas tem uma terceira coisa. Não se preocupa com os recursos, porque eu vou enviar todos eles. Irmãos, eu não era pastor. Eu não era sequer da liderança da minha igreja. E aí eu tive um direcionamento do Espírito Santo de ir conversar com o meu pastor. E aí marquei um horário com ele e falei: olha, Deus falou comigo, quer que eu faça isso, isso e isso. Só que tem uma coisa, Ele não quer que eu leve placa de igreja. Ele quer que faça um movimento interdenominacional. E eu estou vindo aqui conversar com vocês e me respeito a vocês como minha liderança. E eles me abençoaram e eu comecei a fazer esse trabalho na Praça da Rodoviária Velha, toda segunda-feira, às 18h30. A gente se reúne lá. Começou eu e mais um, que se prontificou com violão, 4 bancos de plástico. Hoje as nossas reuniões têm mais de 100 pessoas. Glória a Deus. Toda segunda-feira nós estamos em 3 praças ao mesmo tempo. Na Praça da Rodoviária Velha, na Praça Dom Epaminondas e na Avenida Desembargador. Deus levantou um grupo de irmãos. Hoje nós somos quase 30 pessoas envolvidas, de 8 ministérios diferentes. Glória a Deus. E Deus foi mandando os recursos. As casas de recuperação começaram a aparecer, nos oferecendo vagas, e aí a gente começou a fazer um trabalho, não de resgate da pessoa da rua, mas um trabalho de evangelizar essas pessoas que estão nas ruas, e a partir do entendimento da palavra de Deus, elas começaram a manifestar interesse de sair daquela situação. Então hoje a gente mantém um trabalho de cultos às segundas-feiras, e cultos às sextas-feiras em todas as casas que nos dão vagas. Então a gente, segunda noite e sexta durante a tarde, a gente está 100% envolvido na obra de Deus. Glória a Deus. E aí, diante de todas essas revelações que o Espírito Santo me deu durante esse processo, em fevereiro de 2024, ele falou assim: agora você vai escrever um livro com tudo que eu te falei. Porque quando essas coisas se cumprirem, eu quero que saiba que foi eu que fiz, não foi você. E aí eu parei e escrevi um livro que a capa era de empresário a pastor. E eu não era pastor. Mas Deus já tinha me mostrado como tudo ia acontecer. E aí, aproximadamente 2 meses atrás, eu fui consagrado pastor. Glória a Deus. Então, eu quero iniciar essa conversa nossa de hoje, depois de me apresentar para vocês, Glória a Deus. para dizer: eu jamais busquei na minha vida uma atividade como pastor. Eu nunca almejei nenhum cargo na igreja. Eu nunca tive isso como um propósito de vida, mas Deus foi construindo em mim algo, e a partir do momento que eu passei a obedecer, Ele começou a liberar sobre a minha vida aquilo que Ele já tinha. Então a gente vai falar um pouco hoje, e a mensagem é breve, mas eu queria que você prestasse atenção. Glória a Deus. Porque eu tenho as minhas limitações e o inimigo quer atrapalhar que você entenda. Então nós precisamos estar atentos naquilo que Deus quer falar. Porque se a gente não passar pelo novo nascimento, irmãos, a gente não consegue receber o fruto daquilo que Deus quer na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 3, versículo 3 a 8, que diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E aí vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender quem era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um líder religioso da época, uma pessoa muito respeitada entre os seus pares. Ele, perante a sociedade da época, era o homem. E ele, à medida que interagia com Jesus, ele começou a ser trabalhado por aquela palavra que Jesus carregava. Mas ele tinha um conflito nele. Qual era o conflito? Ele precisaria romper com todo o benefício que ser um líder religioso dava a ele. Status, dinheiro, fama, notoriedade. Então ele começou a ter diálogos com Jesus para tentar entender aquilo que Jesus falava, mas ele não queria romper com aquele rito todo, com toda aquela tradição. E aí Jesus responde a ele: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece todos os nascidos do Espírito. Nicodemos, um doutor da lei, não conseguiu receber uma renovação espiritual pelas palavras de Jesus. E aí nós precisamos entender um pouco, até parece que eu combinei com o pastor, né? Mas quando ele fala sobre ser um homem espiritual, ele está falando sobre exatamente entrar numa posição não de alguém que se amolda num conjunto de regras para ser bem visto por alguém, mas alguém que se permite ser trabalhado pela palavra de Deus e ter uma transformação de dentro para fora. Sabe por quê, irmãos? Se você não tiver uma transformação de dentro para fora, você não permanece. Como que eu era em 2018? Era alguém transformado de fora para dentro. Quem me olhava, falava assim: olha, que cara legal, vem na igreja todo domingo, ele serve nos ministérios, ele carrega a mesa, a cadeira, ele ajuda a pintar, ele mexe no som, ele trabalha de segurança. Mas e lá no meu íntimo? E lá nos meus pensamentos? E lá nas minhas atitudes mais escondidas? A renovação para se entrar no reino de Deus, essa questão do homem espiritual, ela envolve tanto o batismo, que é o nascer da água, quanto o encontro com Jesus, o verdadeiro encontro, que é o nascer do Espírito. Então, quando você nasce do Espírito, irmão, é um caminho sem volta. Se você perguntar para mim, existe alguma chance de você abandonar a sua fé? Pergunta aí para mim. Existe alguma chance de você abandonar a sua fé? Nenhum, irmão. Eu não sei mais viver em outro lugar. Glória a Deus, Paizinho. Existe um louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Essa é a realidade daquele que verdadeiramente nasceu de novo. Mas para isso, a Bíblia apresenta uma necessidade. Então existe uma sequência de fatos que fazem com que a gente tenha esse verdadeiro encontro. E qual é? Eu escuto a palavra e sou despertado para as coisas de Deus. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. É suficiente? Não é, irmão? Não é suficiente. Jesus como Salvador, o ímpio também quer. Jesus tem que ser Senhor e Salvador. Glória a Deus, Porque se Jesus não for Senhor e Salvador, como
bem disse o pastor aqui antes de mim, Glória a Deus, Pai. existe hoje um crime que é cometido nas igrejas, em algumas igrejas, da hipergraça. A verdade é que o apóstolo Paulo fala que nós temos que operar a nossa salvação. E ele dá a forma, com temor e tremor. Se eu preciso operar a minha salvação com temor e tremor, significa que tem uma parte que me cabe. E aí eu concordo com ele. Não tem esse papo que a salvação não se perde. Se perde. A Bíblia chama que o esfriamento da fé, o distanciamento de Deus, porque a gente se acostuma com os pecados e vai cauterizando a nossa consciência, ele chama esse lugar de apostasia. E o apóstata não tem volta. Se eu chegar ao ponto de esfriar a minha fé, de que eu peco e já nem me importo mais, Jesus não me aceita de volta, irmão. Você está entendendo isso? Apostasia é um lugar que não tem retorno. Então nós precisamos cuidar. E aí, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Faço a minha confissão pública de fé através do batismo. E aí eu tenho um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Por isso é tão necessário a gente escutar, ler, estudar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É só dessa forma que nós vamos ganhar cada vez mais intimidade com o Espírito Santo. E aí em João 1, versículo 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, irmãos, tem uma parte que nos cabe aqui de novo. E aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aí qual é o caminho, o único caminho para que a gente possa se tornar filho de Deus? Ter fé que Ele morreu para me livrar da condenação eterna. Eu preciso crer que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Se eu crer de todo o coração nisso, eu crio uma nova identidade espiritual. Então não é entrar para a igreja, irmão. Entrar para a igreja é uma necessidade de comunhão. Comunhão dos santos. Mas o encontro com Jesus é nascer de uma nova identidade espiritual. É como se Deus riscasse a nossa filiação natural e colocasse na frente Jesus Cristo. É disso que esse texto está falando. Então essa nova identidade, que tem fundamental importância na caminhada cristã. E aí a gente pode se perguntar por que ela tem fundamental importância. Porque se a gente não tiver em Cristo, irmão, a gente não se torna uma nova criatura. Eu não sou o que estou dizendo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Embora esse texto seja Paulo defendendo a sua própria obra para o reino de Deus, refutando algumas acusações dos falsos apóstolos, porque ele incomodava. Ele trazia uma mensagem diferente. A verdade é que esse texto também revela a importância da verdade e pureza da fé. Porque se eu digo, irmão, que eu tenho fé em Jesus, mas ao invés de manifestar as boas obras para a glória do Pai, eu manifesto as obras do diabo, eu sou só um hipócrita. Eu vou repetir. Se eu me digo filho de Deus, que eu creio em Jesus Cristo, e me tornei filho, mas ao invés de manifestar boas obras para a glória do Pai, eu manifesto as obras do diabo, eu sou só um hipócrita. Estão entendendo isso, irmão? Sabe como que Jesus chama na Bíblia os hipócritas? Raça de víboras. Então não tem meio termo com Deus. Não tem essa história de que eu estou meio em Jesus,
no reino e meio no mundo. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, ele diz, você não é quente nem frio. E o morno, eu vou vomitar na minha boca. Não tem meio termo com Jesus. Essa nova identidade em Jesus leva a um novo entendimento de mundo. Se eu não tenho um novo entendimento do que é o mundo e do que é o reino, é porque eu ainda preciso nascer de novo, irmão. E aí eu vim aqui essa noite, essa palavra Deus colocou no meu coração, vindo para cá. Eu tenho muitas opções de palavra para deixar para vocês, por conta da gente ministrar com frequência. Tem bastante material ali. E aí eu vim pedindo a Deus, Senhor, o que é que eu deixo para aqueles homens? O que o Senhor deseja que eu deixe para aqueles homens? E aí veio no meu coração, fale sobre o novo nascimento. Louvado seja Glória a Deus. E parece até que eu combinei com o pastor, mas ele deu todo um gancho na mensagem. Porque ele falou muito sobre a necessidade de ser um homem espiritual. E como que a gente se torna um homem espiritual e não carnal? Pelo novo nascimento. É a nova identidade em Cristo. Antes eu era alguém morto em delitos e pecados. E aí eu tenho um encontro com Jesus, nasço de novo. E aí eu era um cara de coração endurecido. E agora eu tenho coração de carne. Porque o que vocês acham que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu vou recolher oferta no final. A pastora vai me mandar um pix lá. Vocês acham que eu precisava estar aqui? Vocês acham que eu não tenho muito compromisso? Que hora vocês acham que eu vou acordar amanhã? Quantas reuniões eu tenho amanhã? Eu vou para São Paulo, vou para o Rio, vou para Campinas. Tenho 2 filhos em casa e uma esposa lá. O que vocês acham que eu saio 5 horas da tarde da minha empresa, numa segunda-feira, no meio do tiroteio de quem tem uma empresa que eu tenho, e não é meu aviso, tem um monte de dificuldade, para sentar com um mendigo na guia? Já está para falar para um homem que está 10 dias sem tomar banho, cara, tem vida melhor que essa. E eu precisava disso. O que será que eu estou buscando com isso? Obediência. Se vocês entenderem a preciosidade que é andar em obediência. Glória a Deus. Tem hora que eu até brinco com o meu pastor, viu, pastor? Eu falo assim, pastor Lucas, como é que faz para desligar o Wi-Fi? Porque você entra numa sintonia com o Espírito Santo, que o Espírito fala com você toda hora. E não é porque tem nada especial em mim, não. Mas a posição de submissão àquilo que ele mandou fazer, o centro da vontade de Deus que o pastor falou ali. Quando você se posiciona nesse lugar, irmão, é igual o apóstolo Paulo falou, eu tenho tudo por perdido, tenho tudo por esterco, diante da sublime revelação de quem é Cristo. É esse lugar que Deus quer que a gente entre. Nós somos criados para isso. Nós temos um Deus de 3 pessoas, da Trindade. Deus Pai nos criou. E Ele nos criou para quê? Para louvor da sua glória. E aí Ele entregou o próprio Filho, Jesus, para morrer por mim e por você. Nos tirou do caminho da condenação. Mas se não bastasse isso, quando Ele ressuscitou e voltou para os céus, Ele deixou o Espírito Santo aqui, irmão. Para nos dar condição de resistir a esse mundo doido. Quantas ofertas de coisas que desagradam a Deus vocês acham que eu recebo todos os dias? E por que eu não rompo? Porque o Espírito Santo me dá condições, irmão. Glória a Deus, Pai, aleluia, Jesus. Porque se fosse pela minha vontade mesmo, na minha carne não habita bem algum. E aí ele diz lá em Ezequiel 11:19, vou ler até o 20. Darei a eles um coração não dividido. Darei a eles quem, irmãos? A quem se voltar a Jesus, a Deus. E porém um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Glória a Deus. Irmãos, você quer ser povo de Deus? Nós precisamos nos permitir
deixar de ter um coração endurecido, insensível, distante de Deus, e no lugar colocar um coração sensível, receptivo e que se importa com as coisas espirituais e com o próximo. O pastor falou que você tem que fazer pelo próximo, pelo próximo, pelo próximo. O evangelho moderno da hipergraça prega o evangelho de conquistas e vitórias. Venha para Jesus e seus problemas acabaram. Eu brinco que é o Deus das organizações Tabajara. Vocês lembram do passeio do planeta? Esse Deus não é o Deus da Bíblia, irmão. Aleluia. O Deus da Bíblia é o seguinte: você quer me seguir? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga. A vida com Jesus é uma vida sacrificial. Isso não significa que nós não teremos bênçãos. Mas as bênçãos que Deus tem para nós não são as bênçãos do mundo, irmão. Eu acho ótimo, irmão. Acho ótimo andar num carro bom. Acho ótimo. Meu trabalho exige até, porque eu visito o cliente. Mas eu não estou nem aí com o carro. Sabe por quê? Quando eu vou fazer a obra, eu vou de Kombi. Vocês estão entendendo isso? O coração da gente não pode estar nessas coisas, irmão. Não pode estar. E quando Deus tira e Deus dá, é porque Ele está querendo nos provar. Deus me provou num nível, nessa época do tratamento do meu filho, que eu precisei de ajuda de parentes e amigos para ter o que comer. Foi nesse nível de provação que eu cheguei. E aí Deus me coloca num outro lugar, num outro momento, e o que eu faço com tudo isso que Ele me deu? Seguro para mim? Não, irmão. Nada é nosso. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. O que Deus faz para você não tem nada a ver com você. O que Deus faz com você é para testar o seu coração e ver o que você vai fazer pelo próximo. Romanos 6,4, já estou encerrando. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ele não diz uma vida velha arrumada. Ele diz uma vida nova. Você pode falar comigo? Vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Repete comigo. Foi crucificado com Ele. Foi crucificado com Ele. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Toda a obra de Deus na nossa vida, irmãos. Todo o sangue derramado. É para que a gente se pendure naquela cruz junto com Jesus, irmão. Quando eu vou para a cruz, Jesus vem para o centro do meu coração. Você sabia que no nosso coração tem um trono? Sabia não? No nosso coração tem um trono. O que você está colocando no lugar de Jesus no trono do seu coração? Você quer ser alguém que manifesta boas obras para a glória do Pai? Vai para a cruz todos os dias e chama Jesus para sentar no trono do seu coração. É esse posicionamento que Jesus quer de nós, irmãos. Fora disso, nós somos só um bando de religioso bobo. Desculpa, irmãos. A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas um convite para uma vida santificada de obediência. Nós precisamos entender, irmãos, que se a gente quiser escapar das garras do inimigo, escapar da condenação eterna, nós precisamos morrer. Você entendeu isso? O nosso homem natural tem que morrer para que o nosso novo homem espiritual possa nascer. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Você tem convicção da sua salvação? Amém, Jesus. Você está posicionado como alguém que verdadeiramente é um novo homem, um homem espiritual? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você está, irmão? Glória a Deus. Tem alguém que não tem convicção da salvação?
Não se envergonha, meu irmão. Se tiver alguém, vem aqui que a gente vai orar. É preciso ter convicção da salvação, irmão. Nós precisamos estar tranquilos de que nós venceremos a morte como Jesus venceu. E para isso a gente precisa tomar um posicionamento. Você sabe o maior sofrimento que a gente tem, pastor, lá na praça? Pessoas que já estão frequentando lá 1 ano e meio e que não levantaram a mão pedindo ajuda. Estão indo lá ouvir a palavra há 1 ano e meio, sujas, sem ter o que comer, muitas vezes agredidas, maltratadas. Vão lá, recebem uma palavra de conforto, uma palavra de confronto. As minhas pregações são meio tipo João Batista, porque eu gosto de confrontar. Eu acho que é o papel de quem está alertando as pessoas que estão indo para o caminho errado. Mas elas estão indo lá e não tomam a decisão de sair daquela situação. Então eu quero dizer para vocês que vocês estão já muitos passos à frente. Porque vocês já decidiram sair da vida que vocês tinham. E isso faz com que vocês possam sonhar com a vida eterna. Amém, irmão? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, por esse momento. Eu quero te agradecer porque a sua palavra é viva e eficaz. Eu quero te agradecer porque, independentemente da minha limitação, a gente sabe que onde essa semente poderosa cai, ela frutifica 100 por 1. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor prepare o solo do coração dos meus irmãos que ouviram, para que essa palavra faça morada e que eles possam, Senhor. E aí eu quero declarar em nome de Jesus, que eles possam sair daqui regenerados, restabelecidos, que eles retomem o convívio de família, que eles retomem tudo aquilo que os vícios tiraram deles, na convicção de que eles estão salvos, na convicção de que eles não poderão ser acusados, porque o Senhor se entregou naquela cruz para nos lavar com o seu próprio sangue. E nós te agradecemos, Senhor, pela sua obra maravilhosa. Nós te agradecemos porque o Senhor não precisava, mas o Senhor se esvaziou da sua glória para vir em forma humana morrer por mim e pelos meus irmãos. Então nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor dê força, que o Senhor faça morada, para que eles possam resistir, Jesus, às investidas do inimigo. Que o seu nome seja exaltado em todas as nações, que as pessoas sejam libertas dos vícios da droga, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Paizinho. Pode se assentar, Deus abençoe o pastor. O que é isso aqui? Pode deixar aí. Ah, é? Ô, Jesus. É da Rede Globo? Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus abençoe você e Deus abençoe o pastor. E é interessante como que Deus fala ao nosso coração, né? Do modo que o pastor Demar começou a abrir o culto e como foi a mensagem. E a mensagem, irmão, é essa. João Batista veio para aplainar. A primeira mensagem dele foi: arrependei-vos. E de Jesus? Arrependei-vos. Está lá em Mateus 3:2 e Mateus 4:17. Primeira mensagem de Jesus aqui na terra foi: arrependei-vos. Sabe por quê, irmão? Porque não tem outra forma de você herdar o reino do céu, se não nascer de novo. Se eu não tivesse nascido de novo, eu não herdaria o reino do céu. Eu tenho convicção da minha salvação. Amém. Você tem que ter convicção da sua salvação. Você não pode ficar indeciso. Porque o muro é do capeta. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. O morto Deus vomita. É necessário nascer de novo. Nicodemos, príncipe da sinagoga, inteligente, sabia tudo. Uma hora que Jesus fala para ele que tem que nascer de novo: ué, mas como que eu vou voltar para dentro da minha mãe desse tamanho? Ué, mas você não é o inteligente, não é o rico, não é o sabichão? O mundo espiritual, irmão, é diferente do mundo físico.
Totalmente diferente. Para você subir tem que ter arrependimento. E foi interessante o que o pastor falou. Você pode pregar, pode ter dinheiro, pode falar em línguas, pode subir no monte, descer, dizimar, ofertar, pode fazer o que for. Mas se não nascer de novo, não tem como ver o reino dos céus. A única forma de você fazer isso é matando o velho homem. É nascendo de novo. João Batista fala que diminua eu para que ele cresça. Mas eu fico com o que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Porque para nascer de novo, você tem que morrer. Porque se você diminuir hoje, amanhã você cresce de novo. Então é melhor morrer. Sem morrer, não tem salvação, irmão. Não tem como. Nós temos 2 convites para fazer para você nessa noite. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a tua vida para Jesus? Não pensa que você está aceitando Jesus, não, irmão. É Ele que está te aceitando. Ele nos amou primeiro. É Ele que nos permite que andemos diante dEle. Temos que ter permissão dEle. E quando você ergue a mão e quando você aceita, é porque Ele já te tocou. A palavra te tocou, o Espírito Santo te tocou. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Nós estamos falando de Jesus, não estamos falando de religião. E quer uma opinião? Religião não presta, religião mata. Mas Jesus salva. Jesus salva. Quem que Paulo perseguia? Quem estava no caminho. Você quer entrar na religião de Jesus? Entra no caminho. A religião de Jesus é o caminho. Então a hora é essa. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a tua vida para Jesus? Não, tem que nascer de novo, irmão. Não adianta. Não adianta ficar em cima do mundo, crente Raimundo, um pé no mundo, outro dentro da igreja. Não tem ninguém? Tem alguém que quer retornar aos caminhos do Senhor? Pastor, mas eu aprendi também que uma vez salvo para sempre. Vai nessa, irmão. Se eu estivesse naquela vida lá dentro da cadeia, eu estaria salvo lá. Eu não sei nem como que eu estou vivo. Porque Deus me deu uma oportunidade. Quantos livramentos você teve? Ou você acha que você está vivo aqui porque você é o bonzão? Não, não. Deus te protegeu. Porque Deus tinha um propósito na sua vida. Você está aqui porque Ele te escolheu. Ele te escolheu primeiro.